Esther foi uma jovem judia que casou com o rei da Pérsia e salvou o povo judeu do extermínio. Seu nome hebraico era Hadassa e ela era órfã, criada por seu primo Mardoqueu. Graça e paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero André, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você gosta de assunto como esse, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Então, vamos continuar com esse estudo bíblico onde vamos falar sobre a vida de Esther. Então, a história de Esther. Mardoqueu, um judeu da tribo de Benjamim, era primo de Esther. Ele tinha sido levado para o exílio na Babilônia por Nabucodonosor, quando este dominou Judá e fez prisioneiros judeus, no período do rei Joaquim de Judá. Lá no livro de Esther, capítulo de número 2, do verso 6 ao 7, está escrito: "E ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre os que vários prisioneiros com Joaquim, rei de Judá, Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele. Por não ter pai nem mãe, essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Não há relatos específicos de quando Hadassa perdeu os pais, se no cativeiro ou antes no período de invasão, de conquista de Israel pelos babilônicos. Mas a Bíblia diz que seu parente Mardoqueu adotou-a e cuidou dela como se fosse sua filha. Durante uma festa, o rei Xerxes da Pérsia ficou embriagado e mandou chamar sua esposa Vasti para mostrar sua beleza aos seus convidados, príncipes e súditos de vários povos. Mas a rainha Vasti se recusou ir e o rei ficou muito zangado com ela, mandando-a embora. Algum tempo depois, o rei mandou trazer todas as mulheres mais bonitas do Império Persa para, dentre elas, escolher sua nova rainha. Esther foi uma das mulheres escolhidas e ela recebeu um tratamento de beleza especial durante um ano. Esther causava boa impressão a todos que a conheciam. No fim do processo seletivo, ela ganhou o favor do rei, tornando a sua rainha no lugar de Vasti. No livro de Esther, capítulo de número 2, do verso 15 ao verso 17, está escrito assim: "Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-a a rainha em lugar de Vasti." Pois bem, no meio dessa história toda de Esther, existia um homem chamado Amã, e ele tinha um plano. Amã era um príncipe
importante do Império Persa que não gostava de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante dele. Amã decidiu então se vingar e matar todo o povo judeu. O rei, que não sabia que Ester era judia, deixou Amã fazer o que queria. Então Amã marcou uma data e se preparou para o dia da matança. Em Ester, no capítulo de número 3, no verso 12 e 13, está escrito assim: Assim, 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar ou aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Pois bem, então no meio do plano de Amã, Ester, ela intervém. Mardoqueu contou o plano de Amã a Ester e lhe pediu para interceder por seu povo ao rei. Ester teve medo porque ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado, sob pena de morte. Então ela pediu que todos os judeus jejuassem durante 3 dias. Depois ela foi falar com o rei. Vamos ver o que está escrito no livro de Ester, no capítulo 4, no verso de número 15 ao verso 16. Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas crianças jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então o rei teve misericórdia dela e lhe perguntou o que queria. Ester convidou o rei Amã para um banquete e eles foram. Durante o banquete, Ester convidou o rei para outro banquete no dia seguinte. No segundo banquete, Ester revelou ao rei que ela era judia e lhe contou o plano maléfico de Amã para matar todo o povo. O rei ficou muito zangado com Amã e mandou executá-lo na forca que Amã tinha construído para Mardoqueu. Com o apoio do rei, os judeus se uniram para se defender e mataram muitos de seus inimigos. Lá em Ester, capítulo de número 9, no verso 1 e verso 2. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aquele que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. Então, assim, Ester salvou o povo judeu. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. E como de costume, eu sempre deixo uma apostila no primeiro link da descrição para você fazer o download. Você pode fazer o download dessa apostila gratuitamente. É uma apostila de estudos bíblicos, apostila de escatologia, que você vai aprender o estudo do fim dos tempos. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.